Queria passar a palavra, principalmente aqui, iniciando pela doutora Laís. Muito obrigada, doutora, por estar aqui conosco mais uma vez. É um prestígio. Obrigada, Maria. Parabéns aí pela organização do evento, a você e o Brian. Agradeço também a Natália, presidente da Jovem Advocacia. Eu estou reconduzida no segundo mandato como presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor aqui da UAB de São Paulo. Cumprimento aqui também nessa mesa virtual o meu amigo Cláudio Merenciano, que também preside a comissão da subseção de Diadema. Nessa gestão, a gente tem uma novidade, né, que todas as comissões análogas das subseções têm cadeira cativa já na comissão seccional, então a gente está também trabalhando bastante essa articulação entre as comissões das subseções, né? E cumprimento aqui também a Viviane Pereira, que eu tenho o prazer de conhecer aqui nesse evento no dia de hoje. Falar assim, então, rapidamente sobre direito do terceiro setor, né? Eu selecionei algumas coisas para inspirar esse início da conversa, e nesse formato que a Jovem Advocacia pensou, a gente vai fazer uma rodada de, enfim, falas iniciais, né? E depois a gente vai poder explorar algum ponto que vocês queiram e se inspirar também nessa dialética da fala do outro, né? Então, é, minha ideia aqui nesse início é um pouco apresentar o direito do terceiro setor, apresentar o trabalho da comissão, falar um pouco sobre esses desafios dos jovens advogados e como é que a OAB de São Paulo está atuando para engajar cada vez mais profissionais na área, né? A gente estava aqui antes, na antessala desse evento, conversando, Viviane comentava o quanto que ela sente ausência de profissionais do direito que sejam especializados nessa área. E aí, Viviane, quero te contar que a gente tem mais de 400 membros inscritos na Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. A gente está fazendo esse trabalho de amalgamar uma rede relevante, importante, de pessoas que já trabalham na área, mas também de pessoas que querem, que têm o desejo de vir trabalhar nesse campo, que é um campo que a gente chama da advocacia com propósito, que a gente se realiza por meio do trabalho que a gente faz, vendo as organizações atuando na defesa de direitos, na entrega de políticas públicas e, de fato, aí na promoção do meio ambiente, ciência e tecnologia, em todas as áreas que as organizações atuam. Então, esse chamado campo do terceiro setor, a gente tem. Não tem uma definição jurídica, né? Porque, na verdade, essa é uma expressão que vem da economia, mas que a gente. Eu gosto, para ser bem didática, assim, de uma definição que já é antiga, do Rubens César Fernandes, que ele fala que o primeiro setor é o Estado, formado por agentes públicos com finalidade pública. O segundo setor, o mercado, formado por agentes privados com finalidades privadas. O terceiro setor é justamente os agentes privados, mas que atuam com finalidades públicas. E quem atua, os agentes públicos que atuam com finalidades privadas, aí a gente está falando de corrupção. Então, o nosso terceiro, nosso chamado terceiro setor, ele está justamente ali, é, dentro de uma interação com causas de interesse público, mas são formados por nós mesmos, né? Eu gosto de dizer também que o terceiro setor existe porque nós existimos, porque na verdade é um direito humano à liberdade de associação, que está previsto em diversos tratados internacionais de direitos humanos e está previsto no artigo 5º da nossa Constituição. Nós temos o direito humano de nos unir em torno de determinadas causas, a gente pode se unir desde que seja para atividades lícitas, para aquilo que a gente coletivamente entender que é importante. E essa coletividade, ao longo dos anos, foi construindo
muitos direitos e muitas políticas públicas e se tornou um ecossistema relevante dentro da nossa sociedade. Eu não gosto de pensar do terceiro setor como é muito comum a gente falar um bordão que existe, o terceiro setor chega onde o Estado não chega. Na verdade, o terceiro setor ele não está conectado a uma lacuna do Estado. Ele é justamente um protagonismo da sociedade. É por isso que ele existe. E às vezes o Estado não chega porque lá já tem exatamente uma comunidade organizada e que constituiu uma associação para trabalhar os seus direitos e vai reivindicar sim do Estado. A gente quer que o Estado chegue, porque a ideia da capilaridade do terceiro setor é de poder ter essa interação, né, do terceiro setor com o Estado, com o mercado, com toda a sociedade. Então, a gente está falando, quando a gente fala de estruturação jurídica, a gente está falando do tipo societário de associações, que é essa reunião de duas ou mais pessoas em torno de uma determinada finalidade prevista no Código Civil. A gente está falando das fundações. Fundação é um fundo para uma ação, sempre tem um patrimônio envolvido. Ah, Laís, mas então eu não preciso de dinheiro para criar uma associação? Algum pouco dinheiro você vai precisar para poder pagar as taxas de cartório, para contratar o advogado, para pagar a contabilidade, para resolver ali a mínima estruturação, mas você não precisa de uma quantia vultosa para constituir uma associação, como é no caso das fundações. E é por isso que a fundação vem junto com o Ministério Público. A legislação fala que o Ministério Público, especializado de fundações, deve velar pelas fundações. Velar, literalmente, de manter uma vela acesa, de cuidar daquele patrimônio que foi afetado para aquela determinada finalidade. A gente tem também no Código Civil as organizações religiosas, a gente tem as cooperativas, a gente tem um tipo societário novíssimo, fresco, para quem quiser novidades para estudar, que são os empreendimentos de economia solidária, que foram incluídos no Código Civil a partir da nova lei Paul Singer, que é a Lei de Economia Solidária, e a gente pode, ao longo aqui da nossa conversa, explorar cada um desses tipos. Mas para a nossa conversa inicial, acho que é importante, né, falando aqui para os jovens advogados, é importante pensar no direito, nesse campo do terceiro setor, com a perspectiva principal de cuidar de tudo que essa pessoa jurídica sem fins lucrativos precisa. Então, a gente passeia desde o campo do direito societário, digamos assim, que é essa parte que a gente está vendo hoje de estruturação, que vai nos demandar propostas de governança para essa entidade que vai ser criada ou que precisa de uma determinada alteração de estatuto. Então, a gente vai introduzir ali atas, termos de posse, lidar com cartório. Mas a gente tem também que planejar, desde o momento do estatuto, as fontes de recurso que essa organização quer acessar. Então, precisa agregar conhecimentos de direito tributário, as legislações de incentivo fiscal, porque se eu vou querer pleitear um projeto na área de cultura, na Lei Rouanet, eu vou precisar ter um alicerce lá na minha finalidade, na minha atividade. A mesma coisa para Pronas e Pronon, que é um incentivo fiscal na área de saúde e deficiência, mesma coisa na área da lei de incentivo ao esporte, criança, adolescente, pessoas idosas e até mesmo o mais novo incentivo fiscal que a gente tem, que é o incentivo à reciclagem, então, de resíduos sólidos também. Essas informações, elas precisam constar já desde o início no estatuto, porque a autoridade pública, o servidor público, ele vai fazer aquilo que a gente chama de cara crachá. Ele vai buscar no estatuto a disposição legal para conseguir se sentir seguro de aprovar. Sim, esta organização está apta nesta determinada área, porque eu encontrei aqui a informação presente dentro do estatuto. Então, a gente tem aí que também tem um olhar para as parcerias com a administração pública. Se eu desejo fazer uma parceria
agora sobre a égide do marco regulatório das organizações da sociedade civil, que cláusulas estatutárias eu preciso ter dentro do estatuto. Eu sou uma organização de saúde, de educação ou de assistência que eu posso no futuro vir a pleitear o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que é otorgado pelos ministérios correspondentes da área de saúde, educação e assistência. Eu vou precisar já prever as cláusulas estatutárias também dessa certificação, que é importante porque ela lá na frente ela vai dar o reconhecimento da imunidade tributária para aquilo que a gente chama principalmente da isenção da cota patronal, né? São as contribuições sociais. A gente está falando de, não vou adentrar tanto na diferença de imunidade, isenção e etc. Mas para deixar muito claro, cota patronal é a cota do patrão. A gente está falando dos 20% sobre a folha de pagamento. Então, isso faz uma diferença grande para uma organização que tem uma folha de pagamento relevante e é preciso já fazer esse planejamento. A gente tem hoje trabalhado bastante, então a gente está falando sempre de organizações maiores, quando a gente está falando de educação, a gente está falando de universidades, escolas, na área da saúde, a gente está falando de hospitais filantrópicos, mas também tem outros perfis de entidades de saúde. E na área de assistência social, a gente está falando, né, a gente tem aqui no diálogo com a Viviane, a gente está falando de diversos tipos de organizações que prestam serviços tipificados de assistência social, fazem parte dessa que a gente chama da rede socioassistencial privada, mas que hoje o que a gente tem de mais novo, digamos assim, na área é justamente a discussão sobre as entidades de assessoramento, defesa e garantia de direitos, que a gente tem uma resolução nova de 2025, super fresquinha, publicada pelo Ministério de Desenvolvimento Social e que vale a pena conhecer, porque muitas das organizações de defesa de direitos podem ali também ter o seu direito reconhecido. Isso vai exigir uma inscrição específica do Conselho Municipal de Assistência Social do município em que estiver atuando, e o advogado vai poder ajudar em todas essas etapas. Precisa conhecer essas etapas, precisa conhecer esses processos administrativos, essa legislação, sistematizar, para justamente poder apoiar a organização nessas inscrições. Porque lidar com a burocracia é parte constituinte da nossa profissão, mas não é algo que é muito palatável para as organizações em geral, e principalmente as grandes lideranças, né? Liderança de base comunitária. Elas estão ali para outros papéis, para reivindicar direitos, para formular as políticas, para pensar os serviços, os programas. E quem é que vai ajudar com essa alimentação importante de cadastramento, de credenciamento, de cuidado com os documentos, de manutenção do que a gente chama de conformidade legal? Somos nós, advogados. Então, tem um campo enorme de atuação para a gente poder, de fato, apoiar a existência jurídica dessas organizações e as suas atividades, a sua interação com o Estado. Então, uma segunda perspectiva, além de entender dessa regulação das organizações sem fins lucrativos, uma dica que eu dou é também entender da regulação setorial sobre a área de atuação que essa organização está querendo seguir, porque isso também vai ajudar no planejamento do estatuto. Então, se essa organização vai atuar na área de proteção animal, eu vou olhar para a legislação de proteção animal para trazer para o estatuto as disposições, as normas que tenham a ver com isso. Eu vou me inspirar na redação do estatuto justamente olhando para essas atividades de proteção animal. Ora, o que mais que proteção animal tem? Nossa, tem a nota fiscal paulista, tem tal oportunidade. Qual que é essa regulação? O que que eu vou ter que cumprir lá na frente, que é o estatuto que vai comprovar e que eu tenho que prever desde agora? Então, é por isso que é importante, claro, base inicial, Código Civil, mas você ir somando as potencialidades, as oportunidades e as possibilidades das organizações.
A administração pública funciona nas caixinhas. Então, eu tenho uma caixinha de assistência, e ali eu tenho o orçamento, ali eu tenho a área de atuação, a política pública muito bem definida. A organização, ela tem, justamente por ser essa expressão da cidadania, ela tem mais liberdade de poder somar outras possibilidades. Eu posso atuar com assistência, mas eu posso atuar também fazendo projetos na área de esporte, eu também posso desenvolver projetos culturais, então eu tenho ali uma possibilidade mais ampla disso. No caso, aí a gente pode entrar em níveis de detalhes mais profundos depois, né? Mas para o SEBAS vai me interessar, algumas dicas já desde agora, para o SEBAS vai me interessar que eu tenha preponderância na área de assistência. Então, isso tem um significado. Mas onde que eu vejo essa preponderância? Daí já tem todo um raciocínio jurídico desenvolvido de que essa preponderância, isso nem está na lei, mas está nos pareceres do Ministério, do MDS, de que é 50 mais um de despesas investidas em assistência social. Então, eu vou ter que ter um diálogo também de orientação com a contabilidade para segregar as despesas, para deixar claro que aqueles programas, aqueles serviços são na área de assistência. Então, você vai precisar navegar nessa legislação. Ora, se eu quero ajudar uma entidade de assistência social, eu preciso entender da Lei Orgânica de Assistência Social. A LOAS né, tem gente da área da assistência que brinca, a Vianney deve conhecer essa história, acho que tem um livro famoso, né, da menina Loas, né? Enfim, depois você pode comentar isso, Vivi. Mas é isso, eu vou ter que entender da LOAS. Ela vai também trabalhar com pessoa com deficiência. Nossa, eu preciso entender também da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, acessibilidade, todas as regras que estão colocadas ali, sobre esse público. É a mesma coisa se é ciência e tecnologia, se é meio ambiente, enfim, eu preciso entender somadamente, primeiro, do campo do terceiro setor e depois da área de atuação. Então, é uma riqueza de legislação, assim, que é tão, enfim, é instigante a gente conseguir entrar no mérito. Eu não vou estudar a regulação de óleo e gás, de petróleo. Eu vou estudar uma legislação que a mim me parece muito interessante. Eu espero que instigue vocês também e que isso engaje também vocês aí nessa questão. Se eu for falar, por exemplo, e eu já estou quase fechando aqui, se eu for falar da área de esporte, eu tenho que olhar também para a Lei Pelé, eu tenho que vai ter regras de governança específica, eu vou olhar para a lei de incentivo. Então, a grande dica é entender muito bem quem é esse grupo, o que que ele pretende fazer. E aí, se você não souber onde procurar, também olhe para dentro dos sites dos ministérios específicos das áreas de atuação, que isso vai dar muita informação para vocês. Então, no site, por exemplo, do Ministério do Esporte, vai ter lá a cartilha sobre governança na área do esporte. E todos esses temas que eu estou comentando aqui, a gente está trabalhando na Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. A gente está com várias frentes de trabalho abertas. Nesse exato momento, já está aberto um grupo de estudos sobre reforma tributária, um grupo de estudos sobre compliance, sobre lei geral de proteção de dados, que também é um campo aí para as organizações. A gente tem também um trabalho voltado para as universidades, que é justamente para levar o direito do terceiro setor para as faculdades de direito, para projetos de pesquisa, incentivar mais pesquisa jurídica na área, projetos de extensão. Então, tem muita coisa bacana acontecendo. Essa coisa do esporte que eu comentei, a gente vai fazer um seminário específico sobre terceiro setor e esporte. Foi uma provocação da própria Comissão de Direito Desportivo, né? Então, a gente está fazendo muito essas conexões, porque acho que tem um lado que é transversalmente entender das regulações macro que servem a todos para o terceiro setor, no caso da estruturação jurídica, principalmente base Código Civil e enfim, essas oportunidades de leis de incentivo e de parceria são o bloco assim que eu digo que é o fundamental para esse início de conversa num planejamento de estatuto. Mas além disso, tem as outras questões que vêm das políticas setoriais e do que mais essa organização quiser fazer, né? E eu acho que assim a gente tem então
um mercado que ele no começo, eu tenho 25 anos de formada. Quando eu me formei, todo mundo achava que eu falava que eu queria trabalhar com o terceiro setor desde a época da faculdade. As pessoas falavam, não, mas você é maluca, como assim? Não existe campo, não tem mercado. Você vai trabalhar de graça? Vai ser tudo pro bono? Como que você vai fazer? Como que a ONG vai conseguir te pagar? Falei, não, as organizações precisam de um jurídico especializado. Então, tem algumas que têm mais recursos, tem outras que têm menos, as que são de base comunitária, que não tem recurso, a gente ajuda, mas tem algumas que vão conseguir. Hoje em dia, inclusive, o tal do MIROSC, que é esse marco regulatório das organizações de sociedade civil, autoriza, sem limite de proporcionalidade, desde que o orçamento caiba, que os planos de trabalho coloquem assessoria jurídica, coloquem custos indiretos, para que a gente possa justamente ter essa equipe multissetorial, profissionalizada, que exige um conhecimento jurídico específico de um advogado para cada perfil de parceria, justamente para que a gente possa apoiar e trabalhar e atuar nesse campo. Então, hoje, 25 anos depois, eu vejo um mercado em franco crescimento, uma doutrina cada vez mais crescente, legislações mais robustas, jurisprudências sendo criadas e disputadas, porque a gente também precisa justamente instruir processos administrativos de controle para gerar uma jurisprudência mais positiva. A gente tem muita jurisprudência desfavorável que é pela ausência de disputa dentro dos tribunais, né? Então, quem gostar de direito público, quiser se dedicar nessa área, tem assim, um campo maravilhoso também para esse tipo de trabalho. E a gente tem esses rankings jurídicos que costumam ranquear as áreas mais tradicionais do direito pela primeira vez, e são rankings inclusive internacionais, né? A Chambers and Partners e a Leaders League ranquearam pela primeira vez escritórios de advocacia e advogados que atuam com a prática de terceiro setor. No ano de 2024, a primeira vez, e 2025, esse ano. A primeira vez da Chambers ano passado, já foram 2 anos, e a Leaders League a primeira vez esse ano. Então, assim, a gente começa a ter não só as experiências de quem já veio antes, mas a gente começa a ter as chancelas de reconhecimento de que de fato existe. Eu não sou maluca sozinha, gente. Tem muita gente bacana que trabalha nessa área e que muitas delas estão amalgamadas dentro da comissão. E a nossa missão, então, é justamente fazer crescer cada vez mais e consolidar esse direito do terceiro setor como mercado especializado e também como área de interesse acadêmico relevante. Então, eu fico à disposição de vocês nessa oportunidade, em outras. Estou muito feliz de estar aqui falando para a Jovem Advocacia. Espero que essa sementinha aí inspire o coração de vocês, porque a gente passa muito tempo no trabalho, a gente gasta muita energia na nossa profissão. E a gente precisa realmente escolher onde é que a gente vai colocar essa energia, a serviço de deixar banco mais rico ou de deixar o mundo melhor.